Olá, estudantes do nono ano! Nesse vídeo vamos falar sobre noção de função quadrática. Vamos lá? Vamos pensar. Em um veículo, controla-se a velocidade através de um mecanismo chamado acelerador. Você não dirige ainda, né? Não é que não? Não. Mas tem o acelerador lá, né? Sabe o que é? Você sabia que alguns movimentos podem ser representados por funções quadráticas? Sim, movimento de carro, o quanto ele se deslocou em determinado tempo. Podemos sim enquadrar a função quadrática nessa situação. Mas vamos lembrar um pouquinho o que é e a diferença entre função quadrática e equação de segundo grau. Então a função quadrática é bem parecida com a equação de segundo grau, gente. Olha aqui, ó, função quadrática, equação de segundo grau. Qual é a diferença? Na função eu tenho duas variáveis, y e x. X é livre, eu posso atribuir o que eu quiser. Y depende de x. Então, na função, eu tenho algo em movimento. Dependendo do valor do x, eu vou ter um valor para o y. Na equação de segundo grau, eu só tenho uma letra, ó, só o x. Lembrando que A, B e C são números, tá bom? Igual a zero, ó. Então é algo estático, parado. Eu tenho apenas um valor de x que vai satisfazer essa equação. Então não está em movimento, tá bom? Então a diferença é bem sutil, presta atenção. Duas variáveis, uma só. E daí, como é que eu faço para resolver, para trabalhar com essas questões? Então, a fórmula resolutiva da equação de segundo grau também vai ser utilizada na função, porque afinal de contas são muito parecidas, né? Então, vamos usar a fórmula de Bhaskara para resolver algumas situações envolvendo função quadrática. Por quê? Porque a equação de segundo grau está aqui dentro. Então, nós vamos utilizar ela, tá bom? Olha a situação aqui, ó. Um carro autônomo em testes por uma estrada longa e retilínea, perfeito, né? É programado para seguir a seguinte equação horária. S igual a 20 mais 12t mais 12t ao quadrado. Onde S é o quê? S é medido em metros, a distância, e t é segundos, o tempo. Então, considerando que o movimento começa no instante t igual a zero, quanto tempo esse carro levará para chegar na posição 52? Então, está aqui o carro e começa o movimento, t igual a zero. Quando que ele vai chegar na posição 52? Quanto tempo? Quem nunca fez essa estimativa antes de sair de casa, né? Olha lá no aplicativo e dá uma olhada quanto tempo você demora para chegar em determinado endereço, considerando uma velocidade média. Viu? Quem não usa o GPS, né, gente? Olha lá. Então, o que eu preciso fazer? Se eu tenho a posição de 52 metros, eu tiro S, no lugar do S eu já tenho o valor 52. E aí, o que eu posso fazer? Só juntar o 52 com o 20, né? Então, eu passo o 52 para o outro lado, menos 52, e junto com o 20, menos 32. Olha aqui onde é que eu parei. Uma equação de segundo grau. Para facilitar a minha vida, eu vou dividir todo mundo por 2, porque todos são múltiplos de 2. Então, vai ficar t ao quadrado mais 6t menos 16 igual a zero. Quando você divide, você trabalha com números menores, mas o resultado, o valor de t, não se altera, tá bom? E eu preciso determinar esse valor de t. Então, qual é o instante, gente, que essa equação é satisfeita? Que isso aqui se torna verdade? É isso que nós estamos buscando. Para isso que eu uso a fórmula resolutiva de Bhaskara. Retiro A, B e C e calculo o delta, ó. O A é 1, B é 6 e o C é menos 16. Substituindo cada carinha no seu lugar certo, 6 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes o menos 16. 36 mais 64. O delta dá 100. Tendo delta, eu posso aplicar na fórmula de Bhaskara, ó. Menos o B, que é 6, mais ou menos o delta. Raiz do delta, que deu 100, dividido por 2 vezes 1. Raiz quadrada de 100 é 10. Acabou a brincadeira, né? Agora eu tenho dois valores, um para mais, um para menos. Se eu utilizar o mais 10, eu vou ter 4 sobre 2, que dá 2. Se eu utilizar o menos 10, eu vou ter menos 16 sobre 2, que dá menos 8. Então, eu tenho dois números que satisfazem a equação. Mas se eu voltar para a minha história, eu vou ter o tempo igual a 2 e o tempo igual a menos 8. O tempo. Faz sentido a gente falar em tempo menos 8 segundos? Não, né? Então, embora ele seja a raiz da equação, sim,
ele não serve para minha história, para contextualização. Então, nesse caso, ficaríamos apenas com a resposta 2. Então, ele chega na posição 52 em 2 segundos. Então, veja como é uma aplicação muito simples, prática e direta da função quadrática. Nesse vídeo, nós falamos sobre noção de função quadrática. Espero que vocês tenham gostado e até breve!